Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O rico homem, John Harrison, sempre se considerará racional. Milagres, costumava dizer, eram apenas histórias para ninar crianças. No entanto, naquela manhã, ele estava em um quarto frio de sua vasta mansão, observando seu filho adotivo, Ethan, deitado em uma cama, paralisado desde um terrível acidente de carro ocorrido alguns meses antes. Enquanto observava as pernas imóveis do filho, uma pequena figura entrou timidamente. Era um menino da vizinhança, Lucas, que John mal conhecia. O garoto, vestido com trapos, olhou para ele com olhos cheios de determinação. Eu posso fazer você andar de novo, disse Lucas com voz clara e firme. John caiu na gargalhada. Você nem tem sapatos adequados e acha que pode fazer o que os médicos não conseguem? O garoto não se intimidou. Aproximou-se da cama e colocou as mãos nas pernas de Ethan. Um calor estranho e suave então se espalhou pelo quarto. John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Mas que? Murmurou ele, incrédulo. Lucas fechou os olhos, concentrando-se, e murmurou algumas palavras incompreensíveis. Então, lentamente, muito lentamente, os dedos de Ethan começaram a se mover. Suas pernas tremeram, mas finalmente se ergueram. John deu um passo para trás, boquiaberto. É impossível. Ele gaguejou. Mas era real. Ethan, hesitante a princípio, deu seus primeiros passos em meses, amparado pelas mãos reconfortantes de Lucas. As lágrimas de John correram livremente. Pela primeira vez desde o acidente, ele viu a esperança em um milagre diante de seus olhos. O menino simplesmente sorriu, como se o que acabará de fazer não fosse nada extraordinário. John, ainda tremendo, ajoelhou-se diante dele. Como? Ele disse. Lucas deu de ombros. Me alimente bem e acredite em mim. Às vezes é só isso que é preciso para tornar o impossível possível. Naquele dia, John Harrison compreendeu que a riqueza não compra tudo. Alguns milagres só acontecem através da fé, da determinação e de um coração puro. O sol mal despontava sobre a cidade grande, seus raios deslizando pelas imensas janelas da mansão Harrison. John Harrison, um homem rico e respeitado, estava sentado em seu escritório, o olhar fixo em uma fotografia emoldurada, seu filho adotivo, Ethan, sorrindo antes do acidente que havia destruído suas vidas. O coração de John doía a cada pensamento do que havia perdido, a simples alegria de ver seu filho correr, brincar e andar livremente. Ethan, paralisado por vários meses, passava os dias encarando o teto do quarto, sem conseguir se mexer. Os médicos tentaram de tudo: fisioterapia, medicamentos caros, tratamentos experimentais. Nada funcionou. John gastou uma fortuna, mas perdeu algo precioso: a esperança. Naquela manhã, enquanto John ia ao quarto de Ethan para a visita diária de costume, um ruído fraco chamou sua atenção. No corredor, surgiu uma figura magra e tímida, um garoto que ele nunca havia notado antes, chamado Lucas. Suas roupas estavam gastas, seus sapatos arranhados, mas ele segurava algo nas mãos, algo que parecia brilhar com uma energia silenciosa. Bom dia, Sr. Harrison, disse Lucas em voz suave, porém confiante. John franziu a testa, surpreso com tanta ousadia. O menino aproximou-se da cama de Ethan e, sem esperar por um convite, disse: Eu posso fazer você andar de novo. John caiu na gargalhada, uma risada seca e incrédula. Você, disse ele, balançando a cabeça. Você realmente acha que pode fazer o que os médicos não conseguiram fazer? Lucas não respondeu imediatamente. Observou Ethan atentamente, os olhos brilhando com uma estranha intensidade. Então, como se o tempo tivesse desacelerado ao redor deles, colocou as mãos nas pernas imóveis do garoto. Um calor suave e inesperado preencheu o quarto, e John sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O menino respirou fundo e murmurou algo que John não entendeu. E naquele exato momento, algo começou a mudar. John deu um passo para trás com o coração acelerado. Ele encarou as pernas de Ethan, esperando um sinal, um movimento, e de repente algo aconteceu. Um leve tremor percorreu os músculos rígidos do filho. Então, imperceptivelmente a princípio, seus dedos dos pés se contraíram. Não é possível, murmurou John incrédulo, como se tentasse convencer a si mesmo de que seus olhos não estavam enganando. Lucas, impassível, continuou a colocar as mãos sobre Ethan, murmurando baixinho com os olhos fechados. A atmosfera no quarto pareceu mudar. Uma energia calorosa, quase viva, pairava ao redor deles. John observava, paralisado pela emoção e pela incompreensão. Ethan respirou fundo, o olhar fixo no teto, e então suas pernas se tensionaram levemente, como se tentassem obedecer a uma ordem invisível.
John sentiu lágrimas brotarem em seus olhos, uma mistura de medo e esperança. Cada segundo parecia durar uma eternidade. Então, com imenso esforço, Ethan fez um movimento mais decisivo, moveu um pé, depois o outro. Suas pernas, que a paralisia lhe havia tornado estranhas, começavam a voltar à vida. Ethan, você... John gaguejou, incapaz de terminar a frase. Suas mãos tremiam, seus olhos estavam marejados. Ele queria acreditar no que estava vendo, mas sua mente racional gritava diante do milagre impossível. Lucas abriu os olhos e deu um leve sorriso. Respire, Ethan. Confie no seu corpo. O menino estendeu a mão e Ethan a segurou tremendo, mas determinado. Passo a passo, hesitante a princípio, depois mais seguro, ele se levantou. O rosto de John se iluminou. Seu filho estava andando pela primeira vez em meses. O silêncio da sala foi quebrado pela respiração ofegante de Ethan e pelo soluço de John. Nenhuma palavra poderia descrever o que eles sentiam. Uma mistura de espanto, gratidão e pura admiração. Lucas deu um passo para trás com calma e disse simplesmente: acredite naquilo que você nem sempre consegue explicar. Às vezes, o impossível só precisa de um pouco de fé. John olhou para ele, perplexo. Quem era aquele garoto de verdade? E como ele havia conseguido realizar aquele milagre que nem a ciência nem o dinheiro conseguiam alcançar? Na manhã seguinte, a mansão Harrison estava tomada por uma comoção incomum. Os criados cochichavam pelos corredores com os olhos arregalados de incredulidade. Ninguém ousava se aproximar de Ethan sem sentir a estranha energia que emanava dele e de Lucas. Até mesmo John, geralmente tão seguro de si, teve dificuldade em encontrar as palavras certas. Ethan, embora ainda tremendo, queria entender o que acabará de acontecer. Papai, como eu vou andar de novo? Perguntou ele, com a voz hesitante. John balançou a cabeça, sem conseguir responder. Tudo o que sabia era que aquele milagre não viera da medicina nem do seu dinheiro. Voltou-se para Lucas, que permanecia ao fundo, humilde e silencioso. Lucas, você... John começou, mas o menino o interrompeu gentilmente. Não sou eu quem realiza o milagre. É você quem acreditou que era impossível. Às vezes, o impossível está apenas esperando que alguém acredite nele. Os olhos de Ethan brilharam. Então, é verdade? Eu consigo andar agora? Lucas assentiu com a cabeça. Sim, mas nunca se esqueça de que a vida oferece oportunidades inesperadas. Não se trata apenas de caminhar. Trata-se de aprender a caminhar com confiança por aquilo que você ainda não entende. John foi tomado por uma profunda emoção, gratidão, espanto e, acima de tudo, humildade. Ele jamais imaginaria que uma criança de rua, sem riqueza ou influência, pudesse mudar sua vida e a de seu filho dessa maneira. Mais tarde naquele dia, John organizou um almoço para toda a família. Amigos e colegas começaram a notar a incrível mudança de Ethan. Alguns acharam que era coincidência, outros um milagre inexplicável. Mas John não conseguia deixar de olhar para Lucas e se perguntar: quem era realmente aquele menino? De onde vinha aquela força silenciosa que permitirá que seu filho voltasse a andar? E acima de tudo, por que ele, um simples garoto de rua, escolhera sua família para mostrar o que nenhuma riqueza ou ciência havia conseguido? Com o passar do dia, John começou a entender que aquele milagre não era apenas um evento isolado. Era o início de uma lição muito mais profunda sobre fé, humildade e o poder inesperado de almas simples e sinceras. Nos dias que se seguiram, a presença de Lucas na mansão Harrison tornou-se uma rotina estranha, mas bem-vinda. Ethan caminhava com cada vez mais facilidade, mas John notou que o menino parecia sempre observar algo que ninguém mais via. Ele falava pouco, mas cada palavra parecia carregada de significado e sabedoria muito além de sua idade. Certa tarde, enquanto John e Ethan estavam no jardim, Lucas se afastou silenciosamente. Intrigado, John o seguiu discretamente e o encontrou em frente a um pequeno bosque na divisa da propriedade. O menino estava com os olhos fechados e murmurava algo incompreensível, com as mãos estendidas em direção ao chão como se invocasse uma energia invisível. John sentiu uma mistura de preocupação e admiração. Lucas, o que você está fazendo? Perguntou ele suavemente. Lucas abriu os olhos e olhou para ele com uma intensidade que fez John estremecer. Eu me certifico de que tudo permaneça em equilíbrio. Algumas coisas mudam quando você mexe na vida de outras pessoas. Eu preciso garantir que nada se quebre. John franziu a testa. Ele mal entendia o que ele queria dizer, mas pressentia que havia uma verdade profunda por trás de suas palavras. Equilíbrio. O que você quer dizer com isso? Lucas deu de ombros e continuou seu caminho para casa, deixando John pensativo e preocupado. A noite chegou, mas John não conseguia se livrar da sensação de que aquele milagre, por mais incrível que fosse,
trazia consigo consequências que eles ainda não compreendiam. Mais tarde, enquanto jantavam, John observou Ethan rir e caminhar sem esforço, uma felicidade que não via há meses. Mesmo assim, no fundo, uma pergunta persistia: será que um milagre poderia realmente acontecer sem um preço a pagar? Essa pergunta logo seria respondida, de uma forma que John e sua família jamais imaginaram. Alguns dias depois, uma carta estranha chegou à mansão. John, ainda cético mas curioso, abriu-a cuidadosamente. Dentro não havia assinatura nem remetente, apenas algumas palavras escritas à mão. Todo poder tem um preço. Cuide dele e cuide de si mesmo. John sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha. Ele releu a mensagem várias vezes, sem conseguir entender seu significado exato. Seria um aviso? Uma ameaça? Ou algo mais misterioso? Ele procurou Lucas com o olhar e o encontrou sentado no jardim, aparentemente com o olhar perdido no horizonte, como se tivesse percebido algo que ninguém mais conseguia ver. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, e John teve a sensação de que o garoto já sabia o conteúdo da mensagem antes mesmo de abri-la. Lucas, disse John com a voz trêmula. Você sabe alguma coisa sobre esta carta? Lucas balançou levemente a cabeça. Sei que alguns milagres atraem a atenção daqueles que não os compreendem, e às vezes aproximam-nos das famílias que os acolhem. Ethan, sentado ao lado deles, não entendia tudo, mas sentia a tensão incomum no ar. Pai Lucas, vocês estão em perigo? Perguntou timidamente. Lucas esboçou um leve sorriso. Não, ainda não. Mas precisamos ter cuidado. O mundo nem sempre está preparado para aquilo que não consegue explicar. John sentiu uma mistura de medo e responsabilidade o invadir. Ele havia acolhido Lucas, havia aceitado o milagre que mudará a vida de seu filho, mas agora entendia que talvez não estivessem preparados para as consequências. Naquela noite, John permaneceu acordado, encarando o teto do seu quarto. As palavras da carta ecoavam em sua mente. Todo poder tem um preço. Ele sabia que a vida tranquila que levará antes do acidente de Ethan havia chegado ao fim definitivamente. E ele compreendeu com uma certeza gélida que a verdadeira jornada, aquela que revelaria os segredos de Lucas e a força misteriosa que tornará o milagre possível, estava apenas começando. Alguns dias depois, enquanto John trabalhava até tarde em seu escritório, um ruído fraco chamou sua atenção. Ele se levantou para verificar e encontrou Lucas parado imóvel em frente à grande janela panorâmica, olhando fixamente para o jardim. Seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum, como se ele estivesse percebendo algo que ninguém mais conseguia ver. Antes que John pudesse falar, um grito ecoou de fora. Ele correu até lá e viu Ethan, que havia caído no chão assustado por um pequeno animal selvagem que entrará no jardim. Lucas correu imediatamente, mas em vez de tocar em Ethan, ergueu as mãos e murmurou algo incompreensível. Para espanto de John, o animal se afastou calmamente, como se estivesse hipnotizado, e Ethan permaneceu ileso, tremendo, mas são e salvo. John sentiu uma mistura de alívio e preocupação. Aquele garoto não estava apenas realizando milagres. Ele parecia estar manipulando as forças invisíveis ao seu redor. Mais tarde naquela noite, John confrontou Lucas na biblioteca. O que você é de verdade? Perguntou ele com a voz firme, mas carregada de uma mistura de medo e curiosidade. Lucas baixou os olhos, ficou em silêncio por um instante e então respondeu. Eu não sou como os outros, John. Posso ajudar, mas o que eu faço atrai a atenção de forças que você não consegue compreender. E às vezes, o preço a pagar pode ser alto. John sentiu o coração apertar. Ele sabia que aquele milagre, aquele presente incrível, vinha acompanhado de um fardo que eles não podiam ignorar. Ele acreditara que a esperança e a cura seriam suficientes, mas agora entendia que havia regras invisíveis, limites que nem mesmo Lucas podia ignorar. Naquela noite, quando John finalmente adormeceu, não conseguia afastar a imagem da mente, a de Lucas, parado sozinho na escuridão do jardim, desafiando algo maior do que todos eles. E ele sabia com uma certeza arrepiante que suas vidas tinham acabado de mergulhar no mundo onde o inexplicável e o perigo estavam inextricavelmente ligados. Alguns dias depois, a mansão Harrison foi abalada por um evento inesperado. Enquanto John e Ethan jantavam na sala principal, um barulho alto ecoou do lado de fora. Luzes de carros piscando apareceram pelas janelas, acompanhadas de gritos e uma comoção confusa. John sentiu o coração acelerar. O que está acontecendo? Perguntou, levantando-se abruptamente. Lucas já estava lá fora, imóvel, com os olhos fixos na estrada. John o seguiu e viu dois homens vestidos de preto, que se aproximavam rapidamente do portão da mansão. Seu andar não era o de simples visitantes.
Havia algo ameaçador, determinado em sua atitude. Antes que John pudesse intervir, Lucas ergueu as mãos e murmurou palavras estranhas. Um vento estranho surgiu ao redor do portal, e os homens pareceram diminuir o ritmo, como se uma força invisível os estivesse empurrando para trás. Hesitaram, trocaram olhares preocupados e, então, desapareceram abruptamente na noite, deixando para trás uma tensão palpável. John, atônito, olhou para Lucas. Como? Gaguejou. Lucas não respondeu imediatamente. John, alguns milagres atraem atenção. Esses homens não entendem o que querem. Mas eu poderia impedi-los desta vez. O perigo está apenas começando. Ethan aproximou-se de Lucas, admirado mas preocupado. Você consegue mesmo fazer isso, o tempo todo? Perguntou timidamente. Lucas balançou a cabeça. Não, Ethan. Isto não é uma brincadeira. Toda ação tem uma consequência. Todo milagre atrai atenção, algumas benevolentes, outras, nem tanto. John sentiu um medo paralisante o invadir. Ele acreditava que acolher Lucas e aceitar seu dom traria apenas alegria e alívio para Ethan. Mas agora ele entendia que aquele dom incrível colocava a eles e a todos que amavam em perigo. Naquela noite, enquanto a mansão mergulhava em silêncio, John permaneceu acordado, pensando. Lucas não era apenas um garoto com poderes extraordinários. Ele era a chave para um mistério maior, um mistério que poderia mudar suas vidas para sempre. A tensão em Harrison Manor havia mudado. Não era mais apenas curiosidade e admiração que preenchiam o lugar, mas um medo latente e silencioso. John sabia que os homens vestidos de preto eram apenas os primeiros sinais de um perigo maior, mas não conseguia imaginar a extensão da ameaça iminente. Certa noite, enquanto a casa estava silenciosa, um ruído metálico e agudo ecoou do lado de fora. John se levantou num pulo, seguido de perto por Lucas e Ethan. Olhando pela janela, viram uma figura escura e imóvel examinando a propriedade. Lucas caminhou lentamente em direção à porta com as mãos ligeiramente erguidas. Eles vieram ver o que eu fiz, murmurou. Antes que John pudesse protestar, a figura deu um passo à frente. Uma voz grave ecoou na noite. Sabemos o que você fez. O menino precisa ser devolvido, ou haverá consequências. O sangue de John gelou. Devolvido? Perguntou ele, com a voz trêmula. Ele está em casa. Lucas fechou os olhos por um instante, e uma energia invisível pareceu flutuar ao redor deles. O vento repentinamente aumentou, e a figura recuou, hesitante. Mas John sabia que era apenas um adiamento. Aqueles homens não eram homens comuns. Sua determinação era palpável, quase sobrenatural. John, disse Lucas em voz baixa, eles vão voltar. E da próxima vez, não vão parar. John sentia uma mistura de medo e responsabilidade. Proteger Ethan era uma coisa, mas proteger Lucas significava entrar em um mundo que ele ainda não entendia. Ele sabia agora que aquele garoto não era apenas um milagre para Ethan. Ele era um alvo, e cada dia que passava os aproximava de um confronto inevitável. Naquela noite, enquanto John vigiava, observando o jardim e as sombras que se moviam, ele compreendeu uma verdade arrepiante. Acolher um milagre tinha um preço que ninguém poderia ter imaginado, e esse preço logo bateria à porta deles. Na manhã seguinte, a mansão Harrison parecia estranhamente silenciosa, quase silenciosa demais. John, embora vigilante, não conseguia se livrar da sensação de que algo sombrio espreitava pela propriedade. Cada ruído, cada sombra, despertava seus instintos protetores. De repente, ouviu-se um estrondo alto na porta da frente. John, com o coração disparado, abriu-a apressadamente e deu de cara com um homem que nunca vira antes, vestido com um terno impecável, com um olhar frio e penetrante. Senhor Harrison, disse o homem com voz calma, porém autoritária, sabemos que o senhor está cuidando de um menino, e precisamos levá-lo de volta. John deu um passo para trás com raiva e medo fervilhando em sua mente. Não há nada para voltar atrás. Lucas está conosco e não vai embora. O homem esboçou um sorriso frio. Você não entende. Algumas coisas não lhe pertencem, e todo milagre tem um preço que você está disposto a pagar. Lucas então apareceu, silencioso, mas determinado, seus olhos brilhando com uma luz sinistra. Você não vai tocar em Ethan, nem em mim, disse ele com uma segurança que fez John prender a respiração. Naquele exato momento, uma energia invisível preencheu a sala. O homem recuou instintivamente como se repelido por uma força invisível. John então compreendeu que Lucas não era apenas um menino capaz de milagres. Ele possuía um poder que nenhum ser humano poderia controlar. Mas mesmo diante dessa manifestação, o homem não recuou completamente. Vocês podem adiar o inevitável, disse ele, mas nós voltaremos. E da próxima vez, vocês não poderão se proteger. John sentiu um medo paralisante o invadir.
O perigo era real, iminente, e eles não estavam preparados. Ele se virou para Lucas, determinado. Precisamos saber como te proteger. E rápido. Lucas assentiu com a cabeça com uma expressão séria. O verdadeiro teste começa agora. Se quisermos sobreviver, teremos que entender de onde vem meu poder, e por que eles o desejam tanto. Naquela noite, a mansão Harrison não encontrou paz. Apenas uma certeza reinava. O milagre que trouxera Ethan de volta à vida abrirá as portas para um perigo que poderia destruir tudo. A noite caía sobre a mansão Harrison. A tensão era palpável. John, Ethan e Lucas estavam no salão principal, a luz fraca projetando sombras ameaçadoras nas paredes. Eles sabiam que o momento decisivo se aproximava. De repente, um ruído agudo ecoou. Os homens de preto estavam de volta em maior número desta vez, avançando com determinação implacável. John sentiu o coração disparar, mas não teve tempo para pensar. Lucas deu um passo à frente, calmo e resoluto, e ergueu as mãos. Uma energia luminosa, quase palpável, espalhou-se pela sala. Os intrusos recuaram instintivamente, atordoados por uma força que não conseguiam explicar. Mas em vez de fugirem completamente, um deles gritou: "Temos que capturá-lo." Lucas fechou os olhos e murmurou palavras incompreensíveis. Uma luz suave, porém poderosa, envolveu a mansão, e todos sentiram um calor reconfortante e protetor. Os homens recuaram desorientados, incapazes de cruzar a soleira. John então compreendeu que o poder de Lucas não era apenas milagroso, era protetor. Quando a luz se dissipou, os intrusos haviam desaparecido e uma calma sinistra tomou conta do salão. Ethan correu até Lucas e o abraçou com força. "Você salvou nossas vidas", disse ele, com a voz embargada pela emoção. Lucas sorriu gentilmente. "O verdadeiro poder não reside na força, mas no coração e na fé. Você acreditou em mim e juntos criamos algo impossível." John, com lágrimas nos olhos, virou-se para o menino. "Lucas, talvez eu nunca entenda completamente tudo o que você é, mas sei de uma coisa: você é um milagre. E nós vamos te proteger, aconteça o que acontecer." Pela primeira vez desde o acidente de Ethan, a mansão ecoou com risos e alegria genuína. O perigo não havia desaparecido completamente, mas a família descobrira uma força maior que o medo, a confiança, a fé e o laço inquebrável que os unia. Lucas olhou em silêncio para o céu noturno através da janela e murmurou: "Isto é apenas o começo, mas estamos prontos." E naquela mansão banhada pelo luar, John finalmente compreendeu a verdade: alguns milagres não curam apenas o corpo, eles transformam corações, mudam vidas e reescrevem o destino.